Cumprimento a todos na paz do Senhor. Uma ministração da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Nessa noite, tarde ou manhã. Horário que você possa estar ouvindo essa ministração ou até na madrugada. Se encontra no livro de Josué. No versículo 8. Josué 1:8. Quando o Senhor dá instrução para Josué, porque nós sabemos que Moisés ali ele morreu, porque desobedeceu a voz do Senhor, e o Senhor disse que ele não entraria na terra, que era para preparar o Josué, e ele preparou, porque até então ele estava observando também tudo que ele fazia. E ali desse versículo, o Senhor dá instrução para Josué também, quando ele fala para não apartar da boca o livro da lei, que era para meditar nele de dia e de noite, para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. O que então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Ou seja, quando a gente medita na palavra do Senhor e consegue fazer, se esforçando bem, tudo que está escrito. Porque esse livro é instrução para mim e para a sua vida. E nós sabemos que muitos têm perecido, porque não têm dado crédito a essa palavra aqui, que é a palavra do Senhor, para o meu e para o seu coração. Ali ele falou com Josué: não aparte da sua boca o livro dessa lei. É a lei do Senhor, para mim e para você, dá várias instruções. E ele falou que quando ele fizesse conforme tudo que está escrito nele, então ele ia prosperar no caminho dele, ou seja, tudo o que ele fizesse daria certo. Aonde ele passasse, aonde ele colocasse a planta dos pés, daria certo. E assim Josué fez. Nós sabemos que se nós apartarmos desse livro, como nós temos visto, que as pessoas pregam, mas não conseguem viver, não consegue compreender que a gente tem que acompanhar as instruções do Senhor. É um livro de instruções, é como se fosse um remédio para a nossa alma, para a nossa vida. Por quê? O remédio, se você não seguir a linha certa, se você não tomar, se é de 12 em 12 horas, é de 12 em 12 horas, se é de 8 em 8 horas, é de 8 em 8 horas, a gente recebe a instrução do médico, ele diz, tantos dias, de tanto em tantas horas. Por quê? Porque senão não vai dar certo. Se você deixar de tomar uma quantidade, pular um horário, nós já sabemos que não vai dar certo. Por quê? Você toma 8 horas da manhã, se é de 8 em 8 horas, aí você toma depois o mesmo horário para dar essas 8 horas. E quando você pega de 8 e toma nesse horário para depois tomar o outro, vai emendando o remédio para fazer o efeito necessário. E nós escutamos a voz do médico, tanto no jejum, quanto nos remédios, que ele fala: você tem que tomar, senão o procedimento não vai dar certo. Você não pode tomar um café, você não pode comer nada colorido, porque atrapalha o exame. Você vai ter que fazer tudo de novo, mesmo sendo pelo SUS ou mesmo sendo pago. A gente obedece às instruções do médico, mas não obedece às instruções do Senhor. E o Senhor tem falado muito comigo. A palavra é uma espada de 2 gumes, então ela corta para mim, para depois ela chegar até você. E eu tenho falado com o Senhor, essa palavra é para mim ou para a tua igreja?
Porque tem palavras que é para gente no particular e tem palavra que é para a gente compartilhar. Mas primeiro ela fala comigo e depois ela fala com aquele que quer ouvir. E nós temos visto, não temos meditado na palavra do Senhor como deveria. Ele falou de dia e de noite. Meditar é buscar instrução. É buscar instrução para a nossa vida, é buscar instrução para a gente não pecar, é buscar instrução para nos direcionar, é buscar instrução para fazer tudo aquilo que o Senhor ordena. E aqui tem várias instruções. Nós sabemos que ali Josué, ele recebeu essa instrução da leitura da palavra, não vou se apartar. No versículo 10 ele deu ordem ao povo para poder falar no meio do arraial, que era para arrumar provisão, porque dentro de 3 dias eles iriam passar o Jordão e possuir a terra que o Senhor tinha falado, que Josué ia guiar, que Moisés ia guiar eles até lá. Mas só que Moisés não continuou. Então ele falou, vai no meio do arraial e avisa, provede de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão. E entreis e possuí a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. No capítulo 2, nós podemos ver que Josué ele já envia 2 espias a Jericó, para ver como que era a terra, reconhecer o território, a terra e Jericó. E ali, quando eles conheceram uma mulher, por nome de Raabe, dormiram na casa dela, passaram a noite ali, escondidos. E no versículo 2:12, eles fizeram um acordo com essa mulher. E nós sabemos que o acordo que ele fez com essa mulher, o Senhor fala comigo e com você, nós não devemos voltar atrás na nossa palavra. A palavra foi dada, nós temos que cumprir. Por isso que nós temos que meditar nesse livro de dia e de noite. Porque ali ela protegeu esses espias, ela escondeu eles. E ela simplesmente só pediu que levasse ela, que salvasse ela e a família dela. E fez o acordo com ela, mas a parte dela também teria que ser feita. Ela teria que estar dentro do lugar quando eles voltassem. E assim aconteceu, nós sabemos. Que foi tudo destruído, mas a casa dela estava lá. Por quê? Porque nós temos que cumprir a palavra que nós demos para pessoas, principalmente pessoas não cristãs. Pessoas não cristãs. Nós estamos perecendo porque nós estamos brincando muito. Estamos brincando. Porque o Senhor dá uma instrução, a gente finge que obedece e continuamente está fazendo errado. Não tem mais temor, nós temos que ter temor do Senhor. Não, o Senhor, eu tive que desmanchar o acordo que eu fiz. Não é dessa forma, não é desse jeito. Ali eles fizeram um acordo, ela cumpriu a parte dela, eles cumpriram a parte dele e deu tudo certo. E nós sabemos que Raabe, ela tem uma descendência na família de Jesus, na linhagem de Jesus. Por quê? Porque o Senhor ele já tem um objetivo para cada vida. Já tem um propósito para cada vida. E ali ele já tinha um propósito para a vida dessa mulher. Por isso que ela foi usada para esconder aqueles espias. E depois eles foram usados para salvar ela do meio daquilo tudo. Por quê? Porque ela se arrependeu da vida que levava. Ela praticamente pediu uma chance para ele, para uma nova vida, para ela e para a família dela. Então foi muito importante aquele acordo e foi muito importante eles não quebrarem aquele acordo. Só falou com ela, quando nós viermos para destruir a cidade, se você não tiver com todos dentro da casa, todos têm que estar dentro da casa. Nós não temos compromisso com aquele que estiver lá fora. E assim Jesus fala para mim e para a sua vida nessa noite, nesse dia, nesse momento que você estava ouvindo essa palavra. Quando a volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está próxima. E Ele tem compromisso com aqueles que estiver dentro da casa.
Aqueles que estiver dentro da casa. Assim como esses espias teve compromisso com a Raabe, só com aqueles que estariam ali dentro, o Senhor também, Ele tem compromisso comigo e com você, se a gente estiver na direção que Ele nos ordenou para ficar. Não ficar oscilando na fé, um dia eu quero Jesus, outro dia está muito difícil, outro dia não dá para fazer. Jesus, quando aquela viúva persistente, ela clamou para aquele juiz. No final dessa passagem o Senhor fala, quando vier o Filho do Homem, ainda achará fé na terra? Por quê? Porque ela não desanimou, ela não desistiu. Ela perseverou até o fim, até ela obter a vitória. E o Senhor faz essa pergunta para nós. Quando vier o Filho do Homem, ainda haverá fé na terra? E ali a Raabe foi salva e continuou a travessia do Jordão. E ele, quando passou o Jordão, ainda pediu para tirar 12 pedras do meio daquele Jordão para servir de testemunho. Com certeza essas pedras eram diferentes e saberia que elas tinham sido tiradas do meio daquele rio para provar que aquele rio se abriu para aquele povo passar. Por quê? Tudo eles obedeciam à ordem do Senhor. Deu instrução como que eles iriam passar, como eles iriam fazer. E ali eles cumpriram tudo as ordens que o Senhor deu e eles atravessaram aquele Jordão. Por quê? Porque o Senhor tinha dado a instrução. O Senhor tinha dado a instrução. E ali nós sabemos que o Jordão ele transbordava sobre todas as ribanceiras. Era impossível parar aquelas águas. Era impossível parar aquelas águas. Mas o Senhor, Ele deu instrução e os sacerdotes que estavam à frente da Arca da Aliança, com a Arca da Aliança, eles foram à frente e o Senhor mandou avisar, quando eles colocassem o pé, aquelas águas iam se abrir. No capítulo 3, no versículo 5, fala sobre isso. Disse também Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança, e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então ele mandou dar ordem aos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, dizendo, quando chegares à beira da água do Jordão, parareis o Jordão. E assim eles obedeceram. Eles obedeceram à voz do Senhor. E assim aconteceu. Quando eles colocaram o pé na beira das águas, aquela água se abriu. E o povo passou a seco. E ainda falou, olha, enquanto eles estavam parados ali, eles pararam, o sacerdote no meio das águas. Eles ficaram parados esperando o povo passar. E quando eles pararam e todo o povo passou, ele falou, agora pegue 12 homens e pegue 12 pedras. E assim eles fizeram. Toda a ordem que o Senhor dava, eles obedeciam e cumpriam. Por isso que foi dando certo. E ali tiraram 12 pedras do rio, para poder servir de testemunho para os filhos deles.
E nós sabemos que se a gente não obedecer às ordenanças do Senhor para a nossa vida, tudo, tintim por tintim, tudo que o Senhor falar que a gente tem que fazer, que a gente tem que se separar, que a gente tem que se consagrar mais. E ali eles falaram para obedecer que o Senhor faria maravilha no meio deles. E o Senhor foi fazendo e abrindo o Rio Jordão. E depois mandou eles se circuncidar. E quando chegou no capítulo 6, antes do capítulo 6, celebraram a Páscoa. Depois teve a destruição de Jericó. Até chegar no pecado de Acã, quando ele começou a desobedecer. Então nós sabemos que quando nós recebemos as instruções, nós temos que cumprir. Porque ali quando ele falou, não pegue nada dessa cidade. Mas a ganância do homem, até nos dias de hoje é assim. Faz o homem pecar, faz o homem se destruir por causa da ganância, por não obedecer a palavra do Senhor. E não é o homem lá de fora, não, é os de dentro. É o sacerdote, é aqueles que são separados, porque cada um aqui tinha sua função. Cada um tinha sua função. Quem ia à frente, guiando na frente para poder abrir aquelas águas, não era um homem com armas. Era simplesmente a arca do Senhor. Junto com o sacerdote, com aqueles que já estão separados para aquele propósito. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Se nós temos perecido, a gente quer ver os milagres do Senhor, mas a gente tem perecido, porque além de desobedecer, um quer pegar o lugar do outro. E não é assim que o Senhor falou. Cada um tinha o seu ministério, cada um tinha o seu compromisso na obra. Eles eram separados para fazer a obra do Senhor, e cada um tinha o seu chamado, e o Senhor separava cada um deles, falava, esse tem que se santificar mais, esse tem que vestir tal roupa, aquele não é o homem que dá ordem, é o Senhor. Por isso que nós estamos perecendo. E idolatria não é só idolatrar imagens, é idolatrar o homem. Muitos idolatram o homem, por isso que quando aquele homem cai, uma igreja também vai embora. Porque se nós estivermos com os olhos fitos no Senhor, não é no homem. A igreja enche quando vem o homem falar alguma coisa. Se Deus não usar aquele homem, ele não tem o poder de falar nada, de fazer nada. Nós temos que aprender, é sobre o Senhor na nossa vida, não é sobre o homem, é sobre o Senhor. Se Deus enviar aquele homem, não deixar ele falar nada, e ele não pode fazer nada por mim, nada por você. O Senhor falou, medite no livro dessa lei, de dia e de noite, busque instrução. Não é pecado estudar, mas ele fala que a instrução, quando ele manda buscar instrução, é buscar instrução na palavra. Não é buscar instrução só no estudo, porque a letra mata. O Senhor falou, a letra mata, dependendo do estudo que você fizer, de você se envolver, aí depois você acha que sabe demais, aquilo também vai te destruir, causa morte espiritual, depois causa morte física até. Então, o Senhor, ele dá instrução para mim e para você nesse livro de Josué. Se Josué não obedecesse, o Senhor não falava com ele, vou começar a te engrandecer diante desse povo. Por quê? Porque ele estava obedecendo. E o Senhor não tem os queridinhos preferidos. Pecou, vai sofrer as consequências. Moisés, ele falou, Moisés, toca na rocha, ele bateu, ele não teve direito de entrar na terra prometida, ele só viu do monte, sobe lá, porque você vai morrer, você não vai ver, e não toque mais nesse assunto. Não é porque você é o queridinho que o Senhor vai passar a mão na sua cabeça. Davi era segundo o coração de Deus. Pecou, se arrependeu, mas a espada nunca mais saiu da sua casa, teve consequência. Foi um homem segundo o coração de Deus, mas perdeu toda a família. Por quê? Porque decidiu desobedecer a Deus.
decidiu não buscar instrução. Todos os homens, quando decidiram não buscar instrução de Deus, Josué também, quando decidiu não buscar a instrução de Deus, achou que não precisava, perdeu batalha. Por 2 vezes, perdeu batalha. Porque o povo estava em pecado por causa de um homem. O povo estava em pecado por causa de um. No meio do arraial, todos sofrem, porque nós somos um corpo. O membro não faz nada sozinho. É um corpo, é mão, braço, perna, boca, ouvido. É um corpo e Jesus é o cabeça. Nós temos que entender o que o Senhor está falando. Nós temos que entender as direções do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos dê vitória através dessa palavra. Vamos meditar no livro dessa lei, buscar a instrução do Senhor de dia e de noite. Para ver o que o Senhor fala, se é para consagrar mais, consagre mais. Porque vem vindo batalha. A consagração e a oração é reserva. E a gente não faz mais do que obrigação. Que o Senhor abençoe grandemente a nossa vida. Que nós possamos parar de brincar de ser cristãos. De brincar. Eu tenho um testemunho real. Não foi alguém que me disse, alguém. É testemunho real. Que o diabo se manifestou e falou que ele tinha algo a favor dele, que a igreja não tem, porque ele não brinca de ser diabo. O demônio manifestado falou, ele não brinca de ser diabo, e a igreja brinca de ser igreja. Que Deus possa abençoar grandemente a minha e a sua vida. E possa nos dar uma grande vitória, mas através da nossa obediência. Ele só começou a engrandecer a Josué, porque ele viu que realmente ele iria obedecer à voz dele. Apesar de depois ele ter esquecido de buscar instrução com o Senhor, se podia ir, com quantos homens deveria ir. Por quê? Porque não sabia. Se ele tivesse consultado o Senhor, ele ia falar, não vai não, porque tem pecado. Muitas vezes o Senhor manda eu e você parar. Por quê? Porque ele sabe que nós não estamos preparados para ir lá, porque o inimigo vai nos envergonhar. Porque não santificamos da forma que ele mandou, não fizemos o jejum que ele colocou no nosso coração para fazer. E o adversário vai nos envergonhar. Então, quando a gente busca, Senhor, é para ir naquele lugar? É para ir naquele presídio? É para ir naquela casa fazer uma oração? Porque é batalha espiritual. Então a gente tem que buscar a instrução do Senhor. Ele vai falar, não vá. Porque você não está preparado. Tem que se consagrar mais, tem que orar mais, tem que vigiar mais. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que Deus possa prosperar grandemente na minha e na sua vida. Porque tem pessoas perecendo com enfermidades, esperando a igreja se posicionar. Tem casas precisando de oração. O Senhor falou assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Nós temos que perguntar ao Senhor por onde que vai começar. Não nos deixa ficar parado, nos ajuda, nos fortalece para ir levar o ídolo e a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe grandemente a minha e a sua vida. Que a gente possa buscar essa instrução para ficar cada dia melhor na presença do Senhor. Em nome de Jesus.